pessoal, é tão especial, fazendo duas entradas para essa é Karina Rodrigues, uma amiga dos anos 2000, parece que tá longe, mas tá aí. Preta, mãe, empoderada, turismóloga, do axé, que nessa ginga da vida combina tudo isso nessa entrevista que vocês vão passar a ouvir a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Pedagogia Engar, né? Podcast aqui da região, que é graças a todos os orixás, o axé e tal, a gente tem expandido, era só Barra Mansa Volta Redonda, agora já pega uma pessoa aqui de Resende e tal, e é porque a razão é simples, tem gente muito foda nessas cidades fazendo uma questão muito afrocentrada, e a gente tem que, como diz a professora Adelaide em Volta Redonda, a gente não tá dando voz para ninguém, a gente só tá mirando o foco do que a gente tem, porque voz o pessoal sempre teve ali falando, né? Então hoje, especialmente, uma pessoa que eu gosto pra caramba e é uma questão de sinergia mesmo, porque desde quando a gente se conheceu, acho que foi mútuo, né? Essa questão do carinho, da aproximação e tal, que é a Karina Rodrigues, que até minutos atrás estava chamando de Iná, que ela é CEO, né, da Tour, da Afrofuturística, de axé, que fomenta negócios entre pares pelo viés do turismo pedagógico, é turismóloga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, gerente de projetos com ênfase em marketing digital, afroempreendedora do conhecimento, exteriorizado na criação de conteúdo digital nas redes sociais e por meio de palestras, né? Faz do turismo gestão para conectar pessoas, marcas, espaços e serviços. Enfim, li o roteirinho assim, tipo LinkedIn, tipo currículo Lattes. Mas, Karina, muito obrigado por estar aqui. Como é que você vê esse seu currículo, moleque? Como é que você se descreve? A gente estava conversando aqui minutos antes um pouco sobre isso, né? Como é que você se descreve? Como é que você se vê nessa trajetória toda sua aí? Uma boa tarde, uma boa noite, bom dia, né, a todos, todas e todos. Então, é profundo isso, né? Ainda mais quando você se forma em um segmento que ele é multidisciplinar, então você também se entende o quanto você é multiplicadora de várias questões. Então, você fazer do turismo gestão, realmente gerenciar e esse todo que compõe o turismo, que perpassa a cultura, que perpassa a educação e que também perpassa os negócios, né? Eu sou Karina Rodrigues, tenho 34 anos, sou mãe de um menino de 1 ano e meio, tá, o Antônio. Sou filha de 2 mulheres, muito bem criada por 2 mulheres pretas. A minha base familiar é homoafetiva. Sou uma afroempreendedora do conhecimento, porém o empreendedorismo, esses passos vêm realmente de longe, especificamente do meu caso, vem desde o ventre preto de minha mãe, que perpassou o ventre preto de minha avó, né? Minha mãe hoje está um pouco ausente do seu maior ofício, que é cozinhar, no qual eu sempre trabalhei junto com ela e junto com a minha tia, que é a sua companheira, e eu carinhosamente chamo de tia, porque minha mãe está no tratamento do câncer. Então, agora o ofício de fazer comida está um pouco em pauta, né? Pausado, quer dizer. Então, eu venho dessa criação e venho também dessa conscientização. Então, a Karina Rodrigues é a soma dessas mulheres, é a soma do ofício dessas mulheres, e que vai para a escola entendendo que era uma mulher preta. Só que, assim, os termos, né, vividos naquela época de escola nunca foram totalmente explícito referente à cor, sempre a questão da forma física ou beleza, mas eu chegava em casa e eu escutava a seguinte coisa: você é isso que te falaram? Eu respondia não. Então não tem por que você se chatear. Mas isso realmente é um processo, né? A gente vai se construindo, se descobrindo enquanto mulher preta em diáspora diariamente. Como eu costumo dizer, é como uma pílula, né? Você toma a sua dose de autoestima, a da afroestima, diariamente. E nesse processo cá estou, e entendo que não só é de uma grande necessidade estarmos aqui praticando a oralidade, que é a nossa maior herança, né?
não só para falarmos de nós, mas também para, de alguma forma, também impactar outros que possam estar nos escutando e entender que um Estado, ele só é bom porque o seu interior é muito forte. Então, é de suma importância um podcast deste, na qual a região está sendo ouvida e está aqui também para verbalizar. Acho que é isso. Que isso, cara, foi. Você fez eu lembrar o mestre Alder agora, né, do Karoshi Dendê, que ele falou uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Ele perguntou uma vez numa roda que a gente estava, ele falou: quem que tá perdido? Aí tá perdido, quem não sabe onde vai, o outro, tá olhando para os lados, não sabe. Ele falou: não, quem tá perdido é quem não sabe de onde veio. Porque se você sabe de onde você veio e você não sabe para onde está indo, você volta, né? Então, eu acho que a sua postura diante da vida, esse seu histórico que você narrou, é saber demais de onde se veio, né? E sabendo de onde se veio, a gente sabe mais ou menos que, opa, não posso negar minhas raízes, né? Como Baobá e tal. Então, acho que o podcast tem essa pegada meio assim também, né? Pô, ok, essa região toda nossa de fazenda aqui, que adora ir nas fazendas de Bananal, Vassouras, etc, etc. Mas não tem o pé nessa fazenda, né? Porque tudo que saiu dali, a gente sabe, essa riqueza toda da região, tem uma pauta aí racializada. E você tocou nesse assunto, eu estava até querendo perguntar porque você levanta essa questão do afrofuturística, mas pegando essa coisa da escola, porque eu acho que essa pauta da escola ela é muito forte para todo mundo que fala da questão racial, né? Muitas vezes vai descobrir esse racismo forte na escola, ou quando eu entrevistei as funcionárias da Volkswagen, umas falaram assim, me doía muito festa junina, e eu nunca me liguei nisso, né? Porque ela falou assim, na festa junina ninguém queria ser meu par, esse tipo de coisa, né? Que é bem velado, né? Mas assim, tirando essa questão da escola para isso, eu gostaria de saber você, Sabrina, pô, tu se formou na Rural, tem outras experiências agora, né? Pelo que a gente está conversando, você está fazendo engenharia. Como é que é ser um corpo negro, né? Uma mulher que tem a mentalidade enegrecida, que é empoderada por saber suas origens e tal, nesses espaços? Vamos dizer assim, a navegação está tranquila? Não é nada tranquilo. E puxando esse assunto, vou dar um exemplo rápido. Minha mãe sempre movimentou para que eu sempre fosse assim, asinha. Então não tinha como eu não ter par, porque ela era a que mais vendia a rifa. Então tinham que ser, acabavam tendo que me escolher como par, né? Passando esse conceito. Essa questão agora também de você ser um corpo preto dentro das escolas, dentro da universidade, onde o marco teórico ele é eurocêntrico, Sim. você é a polêmica, a que questiona, a que arruma problema, mas nunca um corpo preto consciente de quem é, né? Então, você está nesse espaço, isso também esbarra nessa questão das cotas, o quão é importante preparar os nossos para usar esse direito. Não nos querem nesse espaço, mas é o nosso direito de lá estar. Então, não estamos fazendo nenhum favor. Porém, entretanto, é um contexto totalmente branco, né? Então, enquanto você já chega nesse espaço empoderado e consciente de quem você vai ter 2 trabalhos, né? Que eu acredito que é o mesmo que você tenha tido. Você fica na utopia que você precisa do diploma dessa academia que é branca. Sim. Isso é uma coisa utópica. Eles nos fazem desejar isso, porque a nossa linha de partida não é a mesma, e quando a gente vê as oportunidades, é nos ditos o seguinte: você precisa se qualificar para você se enquadrar dentro dessa oportunidade. E aí ficamos na utopia de perpassar esses ambientes. E quando a gente perpassa, a gente entende o seguinte: por mais que a gente possa estar aqui hoje um doutorando ou já um doutor, e eu na minha segunda graduação, pós-graduação, eles vão sempre mudar os critérios, sabe? Porque nós não temos uma universidade preta, né? Que mostra esse marco teórico pelo nosso viés. Então, a gente também tem que estar muito preparado ao quando a gente falar, olha só, a cota realmente é um direito, sim, mas compreenda que o seu trabalho vai ser duplo. Quando você já entra lá consciente ou quando você vai desconstruindo isso ao decorrer do seu curso, você retornar tudo que você aprendeu lá
de uma forma distorcida, você trazer para os seus de uma forma educativa. Karen, tem uma coisa que você falou, eu falei que ia te mandar o roteiro, a gente manda o roteiro, mas essas provocações que você solta aí vai mudando tudo, que é o seguinte, não, eu acho que tem tudo a ver, a gente estava... Pessoal, antes, né, geralmente a gente bate um papo com o entrevistado ou a entrevistada, né, para poder acertar umas coisas e tal, e a Karina já estava soltando um monte de coisa, eu falei, não, para, segura isso daí, vamos lá, porque aquele papo de empreendedorismo, né, e da visão como que as pessoas veem o empreendedorismo, e de como o empreendedorismo é vendido, e de como a mulher negra, historicamente, no nosso país, tem esse papel de empreender, e a gente não consegue ver, com o que você falou agora, eu fico pensando nessa universidade como um local de epistemicídio, de matar os conhecimentos ancestrais e pregar um novo conhecimento, e a gente olha para esse conhecimento e fala, nossa, que maneiro, mas você sempre foi isso, entendeu? Você sempre agiu assim. Só que você está achando maneiro agora vindo de outra mão, que não é a mão dessa ancestralidade, dessa oralidade, dessa coisa toda. E aí, partindo da sua provocação, eu devolvo a provocação. Como é que é ser e propor, né? Porque eu acho que você está nessa ginga da pombagira aí da sua camisa, né? Você é e dá caminhos de um afrofuturismo dentro de uma universidade que não se pauta por essa pegada. Quais as dificuldades, conceitos que você tem que desenvolver? Que aula que tu tá tendo que dá para essa branquitude que não entende de onde tu partiu, entendeu? Pensar primeiro, né, Brasil pelo Brasil, se entender enquanto afro-brasileiro, e o primeiro, a questão de você se esbarra é a falta do letramento racial, né? Então, 100%. Isso falando enquanto os nossos corpos pretos. Os corpos que não são pretos, eles ainda precisam passar para o entendimento do que é a herança do racismo. Eles são fruto dessa herança, né? Que se torna um racismo estrutural em várias esferas. E aí você encontra na questão do empreender nada mais é pela sua sede de transformar sua realidade, seja ela em que ramo ou segmento ou nicho for. Então, toda pessoa que ela tem dentro de si a sede de transformação, ela é empreendedora. E essa é uma herança ancestral nossa. Haja visto as mulheres pretas, que muitas delas empreenderam com seus corpos para comprar a liberdade de outros corpos, né? Então, fica parecendo uma coisa muito no automático por uma questão de sobrevivência, mas não. A raiz disso, ela é a sede de transformação. Mas pensando o Brasil pelo Brasil, nós somos filhos de sobreviventes. Infelizmente, utopicamente, estamos muito aquém do preto rei e rainha dentro do continente africano, sendo que também existem suas particularidades, existem seus preconceitos, existem suas guerras também. Então, estar nesse ambiente, levando essa ideia do afrofuturística, é o preto no poder, porque o preto é o poder, né? Não se entendendo mais e acabando com esses discursos de pretinho básico, seja dentro da moda, ou seja aquela coisa assim, a gente empreende porque a gente não tem mesmo o que fazer, ou até mesmo, eu vi isso e estou copiando. Não. Se o berço da humanidade é África e é como eu acredito, tudo perpassa a questão da matemática. Você sabe quem são os grandes matemáticos dessa humanidade? E se tudo perpassa a matemática, então é uma família, é um todo que foi feito para fazer negócios, né? A construção de uma pirâmide também é um negócio por trás daquela cultura, daquele local. E isso tem que ser trazido. Então, é um processo duplo para a gente que está dentro, empreendendo dentro da educação, seja por meio de uma secretaria pedagógica ou até mesmo dentro da sala de aula, você está empreendendo, porque você quer transformar aquele conceito que já vem eurocêntrico, que você reproduz, mas você não se fala a verdade. Como nós temos uma lei que nos permite e dar direito das nossas pautas estarem dentro das escolas, isso não acontece. Por quê?
sim, Muitas das vezes, nem os profissionais da educação têm esse letramento racial para estar transmitindo sim, isso. sim. Então, você fica nesse aí, você ainda fica naquele conceito, ou e agora uma educação antirracista, ou a mulherismo africana, africanismo, e cada um está numa estação, ainda se entendendo, se encontrando para poder realmente educar. Então, por isso que eu digo que é um serviço duplo. Você vai, você se forma, e depois você tem que transformar. Né? Aí você entende que você realmente é um empreendedor, seja um empreendedor do conhecimento, da cultura, da educação, da moda. Eu não sei se eu consegui te Não, responder com exatidão. respondeu e ainda levantou duas questões que eu quero perguntar do afrofuturismo, mas você está falando dessa situação, né, dessa branquitude na academia também e tal. Eu posso dar um exemplo básico, né? Eu acho que é um exemplo bem real aqui, né? No Brasil, a gente estava falando de diáspora também, né? Antes, no Brasil, a gente ficou mesclando muito a questão de classe trabalhadora com a questão racial, né? Então a gente fala muito de classe social e tal, e muitas vezes a gente não fala da questão racial misturada nisso aí, né? Tanto que a gente tem esse mito da democracia racial e tal, né? E isso, assim como a Lei 10.639, que eu acho que é a qual que você estava se referindo, né? Da questão dos estudos étnicos e raciais dentro das matérias de escola, África e tal. Tornou a 11.000, né? Isso, 639. isso, tem as duas, né? Uma mais voltada para a questão nativa, a outra mais para a questão africana. Muitas vezes, por exemplo, eu quando estava em sala de aula, fiquei em sala de aula até 2014, estou voltando esse ano, mas enfim, os professores iam falar de África, falavam de escravidão. Né? Não, tem que falar de temas africanos. Não, tô falando de escravidão aqui. Pô, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso explica também o número, mesmo a gente tendo uma universidade federal em Volta Redonda, isso explica o número de pesquisas que é direcionado para a questão racial aqui na região. Eu posso dar um exemplo do local onde eu estava inserido. Até pouco tempo atrás eu estava pesquisando indústria automotiva. Eu não sei desde quando a Universidade Federal Fluminense está aqui na região, mas nesse tempo todo teve uma mulher que chegou a pesquisar trabalhadores negros dentro da Volkswagen. E essa mulher também era preta. Ou seja, a gente. Eu vejo na universidade muito assim: o problema do negro é ele que tem que resolver. Tipo, negritude é negro que vai ter que discutir. E esquecem que branco também é uma construção racial, né? Que branquitude também é uma construção racializada. Esse lugar de poder onde você acha que tudo é medido pelo seu nariz, isso é uma construção histórica nossa. Então, eu acho que isso é muito louco. E é por isso que essa galera fica gritando quando você coloca elementos empoderadores pautados numa vertente que não é a deles. E é por isso que eu acho que afrofuturismo eu tô chutando, é por isso que eu acho que você meteu um afrofuturismo ali na questão. E eu gostaria que você falasse disso, né, Karina? Por que o afrofuturismo? O que, que você pega dele e fala, pô, é isso aqui que eu quero usar? E por que essa jogada com a sua questão, né, de CEO da tour afrofuturística e tal? O afrofuturismo, né, virou agora a moeda mais circulada, né, na rua mais movimentada, que é a rede social, né, como costumo dizer. Então, as pessoas falam muito, mas não entendem esse conceito, e que não é um conceito novo, é simplesmente o entendimento da potência que são, Uhum. sabe? A potência de transformar e realizar. A maioria das coisas que você vê manifestadas em afrofuturismo são referentes à arte, né? Então, assim, isso me levou a vários questionamentos, e a maneira na qual eu venho sendo lapidada pela mulher na qual eu tenho fé, que se chama Maria Padilha da Sete Catatuma, ela sempre me ensina o quão eu sou empoderada, em quão eu tenho essa capacidade de realizar. Então, nasce a Afrofuturística de Axé por essa inspiração diária, na qual ela me lapida, me protege e também me mostra muitas coisas, né? Então, nasceu a Afrofuturística de Axé com o intuito de se pensar e planejar o turismo em várias esferas, né, de uma maneira prática pelo turismo pedagógico, e nessa outra questão, você também entender como o turismo impacta nessas questões culturais, que a partir do momento em que um país foi invadido, Sim. até mesmo uma foto tão emblemática de uma proclamação que não existiu,
né? Ainda nos dias de hoje, ainda causa um alvoroço, o coração de certas pessoas estarem aqui, mas a riqueza está lá, né? Então, você se entende o quê? A partir do momento que é o turismo, é o ato de você se deslocar para um outro local. Só que falta só uma coisa, cada um varre a sua casa com a sua vassoura. Nenhuma cultura ela tem que se sobressair à outra. A minha cultura não é a melhor da de outro país, a minha cultura é a minha cultura. Né? Então, se eu acho que a minha cultura ela é além ou para além da do outro, eu me sinto no direito de invadir o seu território para abusar, para torturar, para matar, para enganar. Uhum. Porque eu acredito que culturalmente eu sou superior. Sim. Então, a afrofuturística de axé é realmente para romper com esses parâmetros, né? E parar de se fazer um turismo no automático, né? Fazer um turismo no qual eu não enxergo um turismo sustentável nesse país, de uma forma realmente prática, não o vejo. O turismo esbarrando na racialidade, ele não é planejado de uma maneira inclusiva e sim exclusiva. Você faz rotas. Olha, ali teve uma galera, né, que foi escravizada, morou ali e piriri pororó, mas espera aí. A base da pirâmide desse país é que cor? Sim. A história desse país é feita de sangue, suor e lágrima de corpos pretos. Então, a beleza dos corpos pretos, a postura do corpo preto compõe todos os espaços desse país. Então, eu não tenho que fazer rotas específicas, olha, rota afro, rota... Não. Não é por aí. Então, se planejar o turismo de uma maneira afrocentrada. Sim. Que turismo é esse? Que agência é essa que vai me atender? Que hotel é esse? Entende? Porque, assim, eu preciso realmente entender que a base desse país ela é afro-indígena. Então, como a gente estava conversando antes. Não existe um dia para o indígena, não existe um dia para um corpo preto. Nós somos corpos pretos ou corpos indígenas, né? O ano todo. A gente não veste a carapuça, hoje eu quero estar preto. Não, Sim. não é por aí. Né? E enquanto povos originários, não existe dono de terra, povos originários dessa terra são invadidos por outros e até hoje fica assim como se fosse uma relação amistosa, amorosa e calorosa com Portugal, eu acredito que o meu trabalho realmente é de suma importância ainda. E, principalmente, você trazer essa fala para os novos profissionais do turismo, sabe? Uma coisa é você ser guia de turismo, outra coisa é você ser uma turismóloga. Eu não sou guia, mas não desmereço, jamais vou desmerecer. Mas, porém, o guia está no operacional, né? E o turismólogo ele está nessa parte de gestão, que é planejamento, é gerenciar. Então, o turismo, olha como ele impacta lá atrás. Né? Falam-se muito do Grand Tour. E quem eram as pessoas que faziam esse Grand Tour? Eram os filhos do bacana que iam ali passeando, anotando, olha, vi isso, olha, eu vi aquilo. E ele dava essas informações para uma galera que dentro dos seus territórios já estavam extremamente sem voz ativa, sem sequer eram bem vistos. E assim, papai falava assim, vai para lá, você não tem mais nada para fazer aqui, você só está me dando problema. E aí ele vem, invade o território alheio, mata e ainda é visto como uma pessoa legal. Sim. Sabe? Então, a afrofuturística é realmente nesse sentido. Vocês são potências corpos pretos, né? E corpos pretos e pardos, né? Sim. Porque para a realidade brasileira, né? Somos um só em parte desse todo. Mesmo tendo essa herança tão pesada que a miscigenação vem do estupro, em boa parte, né? Nós entendemos que esse conceito mescla e ele mais divide do que agrega. E, como bem diz Rodrigo França, acontece o improvável entre nós. A gente consegue segregar entre nós.
Então, o nascimento da afrofuturística de axé é nesse conceito, para você que tem um sonho de empreender, para você que tem um sonho de realizar suas viagens, para você que tem um sonho de fazer eventos. Então, a afrofuturística está ali para te dar esse apoio, mas desde ali do briefing, desde a concepção dessa sua ideia, né, para você ser um multiplicador, seja no segmento no qual você vai querer, né, exercer. Porque, para mim, para o meu entendimento, sendo a minha área, o turismo ele está dentro da cultura, da educação e dentro dos negócios. Nossa, cara, você tá fazendo. Primeiro, né, que eu te admiro, porque você já conseguiu, assim, isso é uma falha minha, né? Você já conseguiu colocar o pronome neutro em uso o tempo todo, né? O pretes, não sei o que e tal. Eu fico ainda me policiando, às vezes, para usar, porque, enfim, é uma construção. Segundo, pelo que você coloca, né? Porque eu acabei lembrando daquele livro do Joel Rufino, A Pedagogia das Encruzilhadas, né? Porque eu acho que essa pegada mais afrocentrada, ela traz essa potência de Exu, né? Da potência da desconstrução, da potência da encruza, da potência das perguntas. A gente criado dentro dessa nossa ocidentalidade, a gente fica muito atrás da resposta, achando que a coisa está dada, é muito linear, né? E aí, quando você fala, né? O Descartes falava lá, penso, logo existo, aí eu fiquei pensando em cima do que você falou, né? Tem uma amiga Gisele que usou um slide esses dias, né? Falando de afrocentricidade. Se eu penso, logo existo e parto dessa vertente racionalista, eu penso, logo domino, eu penso, logo mato, eu penso, logo faço um monte de coisa, porque é tudo pautado numa cosmovisão que é diferente dessa cosmovisão da Padilha que tu colocou, dessa cosmovisão de terreiro, dessa cosmovisão de potência e de possibilidade, né? Por isso que eu fico pensando, esse afrofuturística do axé tá muito dentro da metáfora da ginga, né? Eu penso, logo executo. Tanto Isso. que nasce da minha ideia, eu tive outros apoiadores, o flash mob preto. Para quem não sabe o que é um flash mob, ele é um desfile, ou ele é uma ação rápida que você toma os espaços, faz alguma atividade e logo as pessoas dispersam. Eu fiz isso em julho, nas ruas do Rio, ali na calçada do consulado, no qual eu estava participando da coprodução do Seminário Internacional. Tive a ideia, tive alguns apoiadores e fiz um desfile ali. E ali o que eu fiz? O exemplo prático do turismo pedagógico. Isso é pedagogia, sabe? Eu uni as pessoas que tinham as marcas, eu uni as pessoas que tinham os corpos e botei essas pessoas para desfilar no centro do Rio, para mostrar que no centro do Rio as pessoas não estão circulando só para bater ponto, elas estão ali para fazer negócio, divulgar seus trabalhos. Então, foi uma junção de afroempreendedores, desde da mídia até fotógrafo, marcas mesmo que produzem roupas, e eu vi pessoas pretas comuns assistindo, na qual também eu chamei para participar. E agora vem a segunda edição aqui na cidade de Resende, para o mês de setembro também. Então, para que entender que a beleza da postura preta, ela compõe todos os espaços. Então, e quando eu falo de turismo pedagógico na prática, eu estou falando dessas ações. Eu não estou falando de fazer um plano de aula e levar os meus alunos para dar uma aula ao ar livre, onde o corpo preto apanhou ou construiu aquilo ali na base da tortura. Isso, para mim, não é turismo pedagógico. Não, enfim, né? Eu tô aqui até selecionando, porque você tocou nesse assunto, eu lembrei do seminário que você tinha falado comigo um tempo atrás. Já aconteceu, foi em julho, lá dos Damas Silenciadas. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso também, né? Porque, assim, gente, eu tenho. A Karina, para mim, quando eu penso na Karina, é igual aquela tela do Windows, assim, de pop-up. Você clica numa, abre outra, abre outra, abre outra, vai abrindo, porque ela tá em tudo que é lugar fazendo um monte de coisa. Então é muito difícil da gente seguir linear, né, na conversa. Porque você falando agora lá do Rio e tal, desses espaços de intervenção, eu lembrei do Damas Silenciadas, que eu acho que foi justamente nisso que você acabou fazendo, né? E depois foi pro seminário e tal. E sobre a questão do turismo, né, Karina, assim, é muito louco. Recentemente, o Ministério Público Federal teve que fazer uma intervenção nas fazendas aqui do Vale do Café, acho que você sabendo, não sei se tem menos de um ano isso, acho que tem menos de um ano, porque eles estavam fazendo o tour do Barãozinho, né? Pessoas brancas pagavam X reais lá para as fazendas para terem um dia de sinhá por um dia, né? Eram servidas por pessoas pretas, né? Ou pessoas negras,
revivendo, eu só não sei se chicoteava alguém. Eu acho que a gente tende ao absurdo de achar que isso pode acontecer, né? E tal. Tem um amigo meu não, amigo meu também, mas enfim, o pai Cid, que eu entrevistei aqui com o pai Jefferson, eles até brincaram assim, que do jeito que a coisa tá andando, um dia a gente vai ter gira de barãozinho em terreiro, porque do jeito que o negócio tá ficando meio virado, assim, né, tá ficando estranho, você tem turismo pautado nessa segregação, você tem esse monte de coisa. Então, assim, quando você fala isso, eu acho de uma extrema importância, porque o que se coloca na maioria hoje, estão virando a chave, esse mundo tá de cabeça para baixo, eu não posso mais falar o que eu falava antes, cheio de mimimi. Gente, mas essa afrocentricidade sempre teve presente, sempre teve pautando a riqueza desse país, né? Exigir que ela esteja em voga não é mais do que o normal. Mas, enfim, causa esse estranhamento. Desculpa que eu acabei me empolgando falando, e a entrevistada é você. Mas, enfim, primeiro, sua impressão sobre esse tipo de turismo, que eu acho que já ficou um pouco claro, né? Olha, fazer turismo, só levando em igreja, falando, olha, isso daqui é uma igreja que foi construída pela Irmandade do Rosário, homens escravizados que se cotizavam, pum, né? Sem olhar quem você está alugando a van, por exemplo, o hotel onde você está, é uma coisa, você está falando de outra. E tem outra ponta do iceberg, que é esse absurdo de reforçar posturas racializadas, achando que está fazendo um turismo de luxo, né? Vou colocar gente preta aqui para servir gente branca. Tá. Então, assim, uma pergunta é isso, o que você acha disso, para deixar claro mesmo, que eu sei que você vai chegar de pé na porta, e a outra, se você pudesse falar mais sobre o seminário que aconteceu, e provavelmente vão ter outros, né, Damas Silenciadas. Tá bom. Dar um exemplo assim rápido, né? Um exemplo não, uma explicação rápida do que foi o Seminário Internacional Damas Silenciadas. Realmente é o grito da consciência que levou mulheres, né, estarem juntas, unidas dentro do consulado de Angola, falando a partir das violências, sabe? Eu não sou a violência que me fazem. Eu sou para além disso. Então, estava na coprodução desse seminário, que foi de suma importância. Para muitas foi um momento de acolhimento, que muitas ainda estão ainda no processo de estar rompendo com essas relações tóxicas. E quando eu falo tóxica, eu digo no sentido geral, sejam com amizades, famílias, ou até nível pessoal e profissional. Então, o seminário foi para isso, né? Acolher e também dizer, olha só, você não está sozinha e você não é isso que te fazem ou o que te fizeram. Então, foi de suma importância, né? E dali fui nomeada embaixadora regional, na qual já vim também fazendo os meus trabalhos, só agregou ao trabalho que eu já fazia, assim como as outras também no Rio, em outra região também vão seguir fazendo os seus. E dali, como eu já estava no Rio mesmo, eu falei assim, aquela coisa de você questionar, né, o espaço, eu assim, nossa, esse espaço circula tanta gente, né, para trabalhar, e cadê os corpos pretos em evidência? Cadê os corpos pretos tendo a visibilidade de quem empreende, faz negócio, gera renda? E aí decidi fazer transformar o flash mob, né? Porque é um conceito de fora, né? Enfim, eu falei assim, cara, vou fazer essa ação, essa intervenção rápida, mas que vai dar uma visibilidade para as afromarcas e para os corpos pretos. Então, quando você fala dessa questão do turismo, as pessoas acharem que dor, escárnio é entretenimento, cara, não existe essa conversa, seja até em programas de televisão, ou seja nesse tipo de situações, né? Dor, ela não é entretenimento. Então, a visibilidade e a reparação a nós, corpos pretos, a gente quer essa visibilidade nesse sentido, olha só, nós sustentamos esse país, mais uma vez, né? Nas costas, e também fazemos negócio, nós geramos renda, nós somos a maioria. Então, se somos a maioria votante, somos também a maioria em direitos? Não, nós não somos a maioria em direitos, porque ainda nos inferiorizam e ainda nos colocam como minoria. Então, essas ações, como o Flash Mob, e até mesmo o meu trabalho dentro da Afrofuturística, realmente essa. Olha só, somos potência, a gente faz isso, e como as pessoas são muito preocupadas com lucro, rentabilidade, por isso que eu falei lá da matemática. Uhum.
que a nossa galera já sabia o quão era importante saber o que dá lucro e o que é gasto. Então, os pioneiros na matemática, aqui, ó, são pretos. Então, é tudo muito interligado, mas para outras pessoas que são de outras áreas, ou até mesmo estão em outras estações de consciência racial, parece que eu estou falando uma coisa muito futurista, né? É uma coisa muito ampla, mas não, é muito mais prático do que possa parecer. Então, trazer esse tipo de visibilidade que a gente quer. Nós temos nosso lugar de fala, sim, a gente não quer falar das nossas dores, porque nós não somos as nossas dores. E a nossa reparação, ela vai ser dessa maneira, ou se não, por Pix, entendeu? Se juntar todo mundo aí que está com muito terreno e um com pouco, junta tudo, faz a distribuição de renda por Pix. Tá todo mundo reparado, né? Mas não vai acontecer dessa maneira. Então, eu não quero e não vejo, eu acho que nem merece nem um pouco dessa evidência, um tipo de pessoas que ainda se propõem a estar ali, que seja, cara, que a pessoa que, porra, tá sendo inserida dentro desse contexto para estar servindo branco, achando que está fazendo um turismo, ela vai estar ganhando 200, 300 reais numa diária. Cara, mas aí você entende que aquele corpo que sujeita aquilo, ele ainda não entendeu quem ele é. Ele não tem noção do pertencimento. Então, quando você não se entende, você não se pertence. Se você não se pertence, você não tem orgulho de si, muito um pouco da sua história, tão um pouco da sua ancestralidade. E quando eu sinto Maria Padilha na minha vida, e quando eu sinto também meu orixá, porque eu sou filho de Obá, juntamente com Xangô, é você mostrar o seguinte, cara, Ilê, o axé, ele é um quilombo, né? Você se aquilomba para manter a sua fé, você se aquilomba para cultuar aquela energia, e dali você come, aquele mesmo quilombo, ele empreende pela oralidade do canto, do som, ele empreende porque aquele mesmo quilombo, ele produz as suas vestes, né? Todo quilombo é muito empreendedor, ele planta, muitos têm espaço ainda para plantar, e etc e tal. Mas aonde está isso na minha aplicação diária, sabe? Quando eu estou na encruzilhada da vida, sim, e aí? Eu me pego aquele arquétipo, sabe? De Deus Exu e fico assim, caraca, o que Exu faria agora? Qual seria a Susa de Exu? Entende? Então é você trazer isso para uma prática, porque para outras pessoas de outra religião, independente de religião, ela vai falar assim, nossa, clama o Deus que ela acredita, né? Nossa, será que Deus é como você pensar assim, que para mim, nessa terra, pelo conceito e o que ele fez, não estou falando de religião, o maior empreendedor e visionário que pisou nessa terra foi chamado de Jesus, porque foi uma pessoa que agregou, né? E a partir do momento que foi agregado, né, querer agregar, somar, não pensar, partindo para esse conceito mais positivo da história, né, você vê que foi um homem que foi pregado na cruz, porque queria agregar a pessoa. É isso aí. É o ponto que a gente pensa assim, ninguém faz nada sozinho. Até você botar alguém na cruz, precisa de gente. E até quando também você vislumbra o afrofuturismo, para todo mundo entender e assumir o poder que tem, e entender que empreender é transformar suas realidades, você precisa de pessoas que também tenham esse mesmo entendimento. Né? E tá tratando num conceito diaspórico, não está todo mundo na mesma estação, como eu te falei. Né? Cada um está num vagão e ainda tem uma galera que, tipo assim, tá ali, é o maquinista. Geralmente o maquinista nem é preto, o maquinista ainda é branco. Sim. Pô, então, isso esbarra nesse processo que nós estamos, nesse processo eleitoral, né, no qual a gente esbarra numa outra questão de novo. Nós temos que, pelo menos pior, porque ainda não tem um corpo preto preparado com tanta força para tirar o mal maior. Então, as coisas estão muito mais interligadas de uma maneira prática do que a gente possa perceber. Mas a branquitude, ela tem os termos dela que deixa isso tudo muito difícil, né? E às vezes as pessoas não entendem porque é usada uma outra linguagem. Isso também é um processo de nós que passamos pela academia, entender o seguinte: na hora de eu sentar para conversar com a base, com o gueto, eu vou usar a linguagem do gueto. Na hora que eu também tiver que sentar com o acadêmico, eu vou usar a linguagem do acadêmico, sacou? Porque eu quero entender que aqui não é só ginga, é desenrolo e é prática. Foi justamente essa treta do Mano Brown no comício do Haddad, né? Na última eleição presidencial, né? Falou, irmão, vocês estão falando para quem aqui?
né? O cara que é da minha cor tá ali pegando lixo ali, ó. Vocês estão falando para quem? Quem que tá batendo a palma que vira voto de quem, né? Então acho que pode falar. Como ele levou pro Rock in Rio, né? A favela venceu, não sei. Nossa, o Eli Carneiro tá doido com isso aí. Sacou? A sorte é lançada, entendeu, meu irmão? Então, assim, ele tem N coisas que eles vêm desconstruindo. Não estou dizendo que ele é um homem preto de referência, nesse sentido, como eu posso dizer, romântico da coisa, né? Mas ele é um homem que também tem um processo de desconstrução e dentro da realidade, do contexto necessário, ele fez, Racionais fez o que era preciso lá atrás. E como o Rapa também fez, sabe? Aí vem essa galera aí, ó, que é uma galera que eu nem tenho tanta familiaridade, que eu nem sei falar o nome daquele menino, esse Pose, esse maluco, eles fazem, até mesmo a Anitta, que é muito questionada, né? Ela faz o que é necessário para essa realidade. Mano. Sim. Mas eu acho que é isso que o pessoal não entende também, Karina, às vezes, porque assim, quando a gente fala de negritude, a gente está falando de negritudes, né? Cada momento histórico trouxe sua pauta e sua demanda. Eu acho natural Racionais colocar censura sobre as músicas deles quando eles eram misóginos, né? Eles não cantam mais determinadas músicas daquela época, porra, isso daí já passou. A gente naquela época pensava assim, hoje não pensa mais. Só que aí fica essa coisa do linchamento, né? Virtual. Sim. Olha só como é que estão fazendo. Então, acho que é muito dinâmico. E tem outra, né, que joga contra a gente, né? A gente está falando de corpos negros e tal, e esses corpos negros sempre foram explorados dentro do sistema capitalista. E o capitalismo, ele é antropofágico, né? Ele consegue pegar pautas de liberdade e transformar em pautas dele. Tipo agora, toda empresa quer um selo antirracista, né? A gente é antirracista. Eu não sei se você ficou sabendo, a última semana, minha companheira está estudando na Universidade Severino Sombra. Você ficou sabendo da treta que rolou lá, né? E no banheiro feminino, colaram um absorvente sujo na parede, escreveram uma frase extremamente racista, direcionada para o que a gente chama de tia da limpeza, né? Para a senhora que limpa lá. E essa senhora, inclusive, falou até com a minha companheira, né? Porque elas se identificam pela cor, né? Essa coisa, tem uma outra pessoa preta e tem liberdade de falar. E a faculdade agora diz que vai fazer acontecer e tal, que sempre foi uma faculdade antirracista. Karina, eu fui lá. O ícone, o mascote da Atlética, que é o símbolo de uma irmandade, é um barãozinho. Numa cidade que é feita em cima, pautada em cima da herança do café. Pô, então assim... E o café, que a gente só herda a cor dele, não nem um terço da lucratividade. Porque a nossa reparação podia, pelo menos, ser, né, pelo café. Monetizado, né? Vendido, quanto mais foi comercializado, para os corpos pretos que estavam ali dentro dessas lavouras, e porque ninguém foi convidado não para plantar, tá? Não teve que ver, não. É igual falar assim, amanhã, tal. Não teve um negócio de ter descoberto, até porque o país não se... Mas tem uma galerinha do Brasil Paralelo falando que a gente se escravizava lá na África, tá? Falando que a gente veio aqui quase a convite, foi melhor ser escravizado que não. Brasil Paralelo, o nome já responde a pergunta. Mas, enfim... E aí eu falo assim, você quer transpor, olha só, a justificativa de quem está fazendo, tenta buscar uma justificativa para que ela saia assim, olha só, eu estou bem na fita. Você quer fazer uma realidade dentro de um continente, porque ainda quem não entendeu que a África é um continente, volta, 3 casas, estamos falando de um continente composto por mais de 50 países, piriri, pororó. Existem realidades culturais de alguns países que perpassam essas questões. Ninguém está falando que é certo. É por isso que eu falei, uma cultura, ela não é superior à outra, porque se eu acho que a minha cultura é superior à sua, eu vou também fazer o mesmo com você. Eu vou te torturar, eu vou te manipular. E aí você vem vivendo aquelas relações tóxicas. Quando eu falo relações tóxicas em vários sentidos, é isso, porque o outro se considera superior ao outro. Então, eu vou te tratar dessa maneira, sabe? Aqui a cordinha está aqui, porque existe um processo de manipulação, todos nós somos manipulados, porque estamos dentro do sistema. A partir do momento que você tem a consciência racial, você passou pelo letramento racial, você sabe onde estão as suas cordas, você sabe quem está te puxando ou quem não. E quem ainda não passou por esse processo, né, de conscientização racial, mesmo sendo ele um processo diário, não sabe nem de onde vem corda, que existe corda, e ainda acredita que a Terra é plana, entendeu? E que a gente está aqui fazendo maluquice.
e aí. como eu estudei, eu sou Mimimi. formada pela universidade. Não, eu sou quando eu passei por alguns embates aqui para tentar interromper esse desserviço que foi eleito em 2018, tive um embate com o Inominável e ele me perguntou por onde eu estava sendo formada, porque eu estava dentro do espaço de uma universidade popular. Eu falei assim, não, eu já chego aqui formada, né? Eu não preciso desse espaço aqui, não. Eu sou formada pela Universidade Federal. Ele falou, faz balbúrdia, né? Eu falei, e você acredita que a Terra é plana. Então, assim, né? São coisas que a gente pensa assim, olha, é cômico, mas é trágico. Sim. Porque as pessoas acreditam nisso. E aí você escuta, nesses 2 anos, pandemia, ótimo, a restrição aumentou, ótimo, ótimo, que você, para quem conseguiu, a saúde mental ficou mais em dia, porque você evitou conviver com as pessoas totalmente desagradáveis, que essas pessoas saíram de vossos armários, de vossas gavetas em 2018, e quando elas viram que ela tinha um representante que falava o que elas escondiam. Sim. Então, você conheceu quem é quem, e isso, muitas das vezes, são pessoas que têm o seu próprio sangue. Não, Né? Isso é fato. A quiumbada saiu do armário, né? A quantidade de quiumba aí rodando agora e achando que é bonito falar o que está falando é uma coisa absurda. Agora, você falou... É isso. E você falou um negócio e você já teve nesse métier também, porque você foi candidata, né, e tal. Porque conversando com outra militante aqui de Volta Redonda, que também foi candidata, ela falou assim, Léo, a coisa não é fácil, porque nós somos subrepresentados. Quando a gente diz que é minoria, não quer dizer que a gente é minoria estatisticamente, porque se você pega os dados do Brasil, 52%, 53% da população se declara negra, entre pretos e pardos, ok, fechou. Então nós não somos... Por favor, só um adendo, por favor, se o censo bater na sua porta, corpos pretos, responda ao censo. E se você é de religião de matriz africana, responda que é de matriz africana. Você não é espírita, tá? Sim. Então responda, não bata a porta na cara do profissional do censo, não. Desculpa te interromper. Não, ótimo. E outra, gente, aproveitando o alerta da Karina, se a pessoa quiser pautar sua resposta, não aceitando sua resposta de matriz, não sei o quê, negue e peça o link no site do IBGE para você responder online, quem tiver essa possibilidade, tá, gente? Que aí você vai mandar no seu preenchimento. Que eu já ouvi relatos também de gente que está sendo cortada para tendenciar um pouco essa coisa. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas como é um relato, né? E são 2 tipos de pesquisa que é determinada já, né, pelo quem conduz esse processo. E aí tem uma pergunta básica e tem um jogo de perguntas mais amplo, que aí entra essa pergunta de religião. Mas se houver uma questão assim de uma resistência, vou colocar que é espírita. Não, eu não sou espírita. Eu sou adepto de religião de matriz africana. E aí faça como o Léo falou, peço o link, interrompa ali, mas não deixe de responder, porque o último censo foi em 2010, né? Estamos mais do que defasados e estatisticamente dentro dos presídios a gente já sabe nossa realidade. A gente precisa realmente mensurar a nossa realidade em corpos pretos vivos, mesmo após pandemia. Não, e só terminando, Karina, a força do hábito. Mas, enfim, tem essa coisa da dificuldade também de, enquanto um corpo negro, né, um corpo preto, né, como você coloca, estar nesse espaço de concorrência eleitoral, dentro de uma estrutura que dificulta essa participação, que dificulta acesso à verba, que é o que ela estava reclamando. Ela falou, nossa, eu fui para um partido de esquerda, como se coloca assim, né, um partido que quando a gente diz esquerda-direita, a gente não está falando Lula e Bolsonaro, não, tá? A gente está falando de pessoas que estão à esquerda, que têm uma visão mais progressista, que aceitam que mudanças podem acontecer e que não falam o mundo sempre foi assim, temos que respeitar a tradição. Isso já é o lado conservador, né? Eu sou conservador, ou seja, você tem dificuldade com mudança, você não aceita que as coisas fluam, talvez o passado seja melhor para você do que o presente. Aí é visão conceitual. Então, assim, num partido progressista, você vai falar, não, essas mudanças são necessárias e tal, vamos incluir. E aí ela falou que esse discurso racial, para ela, também virou um grande boom dentro dos partidos políticos, né? A equiparação de gênero e agora a questão racial, né? Pode falar. É o partido antirracista. Isso aí, partido antirracista. Nossa, foi na veia agora. É isso. A gente fugiu um pouco do tema, né? Mas turismo é educação e educação é política.
sabe? A gente precisa também deixar enegrecido tipos de política, política eleitoral, política partidária, política de resistência, né? A luta dos movimentos negros, elas não são exemplificadas como torcida de futebol, não, tá, gente? Sim. São coisas mais amplas, aí acontece até um desrespeito você exemplificar a luta do movimento negro organizado, seja a sigla que for, seja o MNU, seja do Cafro ou o Negro, na qual eu também faço co-presença, mesmo que questionando muitas das coisas, não estou dizendo que são os melhores, que são bons no interno, mas estou dizendo que existe uma luta histórica ali para muita coisa, e para hoje, 2 pessoas pretas estarem aqui trocando ideias, se ouvindo, praticando a oralidade. Então, isso é um processo muito extenso para você só exemplificar como se fosse torcida de futebol. Voltou? Deu uma caída aqui na conexão, mas voltou. E outra, né, Karina, que eu acho que a Sueli é muito feliz quando ela fala assim, entre esquerda e direita, eu continuo preta, né? Por causa dessas questões de política, né? Como algumas religiões dizem, né? A galera da Umbanda, o Quimbanda, que fala muito isso, né? Meu esquerdista, trabalho com o meu espírito da esquerda. Para mim, é mais por isso do que qualquer outra coisa, né? Sim, porque do resto... Karina, olha, nós já temos quase 50 minutos aqui, então já peço desculpa ao Ailan, que mandou 3 perguntas, eu vou colocar só uma. Tá bom. Porque senão a gente estoura, né? O tempo do podcast mesmo e tal. Porque isso daí eu tenho notado assim, fazendo, né? Até 45 minutos a pessoa escuta legal, passou disso, né? Aí eu fico pensando, quando eu lavo o banheiro, eu demoro mais ou menos isso, 45 minutos. Aí eu tô sempre escutando um podcast, alguma coisa, passou disso, você, né, fala, pô, depois eu escuto o resto, acaba não. Mas enfim. Não voltando. Sim. Não, mas eu peço desculpa, que tá ótimo. Provavelmente nós vamos ter a versão 2 desse bate-papo, né? Que ótimo. Me né? coloca à disposição. Então, tranquilo. Deixa eu ver se funciona aqui, que eu vou ter que fazer aquele macete de colocar aqui no microfone, e aí a gente escuta a pergunta dele, hein? Peraí, já vai. Mano, a minha pergunta seria uma pergunta que eu acho que eu faria no Furô. Acho que seria assim, como é que a gente desenvolve, por mais que isso possa parecer um pouco redundante, um pouco simples de se resolver, mas pensando na estrutura educacional que a gente tem hoje, né? Pensando na forma com que a escola se posiciona, pensando em como é formatado o modelo didático, o modelo comportamental, né, das escolas, como é que a gente desenvolve autoestima nessa juventude para que eles percebam que, sim, a ginga deles, o jeito deles de lidar com o mundo, o jeito deles de se posicionar, de ocupar os espaços, é extremamente potente para se construir empreendedorismo nesse país. Porque, pensando assim, empreender é como uma roda de capoeira, né? Você tem que saber gingar, você tem que saber a hora de entrar, você tem que saber a hora de se defender, você tem que saber a hora que você se posiciona dentro daquele espaço. Então, não é fácil, na minha visão, dentro do contexto educacional que a gente tem hoje, pensar em como a gente devolve autoestima para essa juventude. Porque potencial ele já tem. Eu não tenho a menor dúvida de que um moleque que cresce num espaço de subalternização, num espaço de inferiorização, ele cresce ali com diversas habilidades que ele precisa para sobrevivência. E essas habilidades, elas são extremamente potentes para empreender. E a pergunta é essa, tudo bem, se ele já tem o material na mão, como é que eu faço para esse menino entender que a autoestima dele tem que ser trabalhada e a partir daquilo ali, com as ferramentas que ele já tem na mão, que ele já desenvolveu, que ele já é potente, ele não precisa de mais nada, assim, lógico, precisa, mas a partir do que ele já tem na mão, ele já é capaz, sim, de iniciar uma ideia de lidar com problemas, de construir possibilidades e coisas do tipo, sabe? Então, seria essa a minha pergunta, uma pergunta que fala sobre autoestima e sobre quais são as possibilidades da gente repensar no modelo educacional. Acho que é isso, né? Agora é contigo.
não falei, mas também sou capoeirista, não uma exímia, né, capoeirista. Desenvolvo mais mesmo a minha capoeira mental. Minha monografia é até referente à escala produtiva culturalmente do Grupo Senzala, no qual sou aluna da Mestra Cris, estou afastada no momento, mas vou retornar e acredito que gingar é uma coisa que é exercício diário, assim como o resgate da autoestima, ela tem que ser diária, assim como eu faço com meu filho, tá? O Antônio. Ele acorda, a gente louva o que a gente acredita, e eu olho para o espelho e falo para ele assim, quem é aquele lindão ali? E todos os dias ele sorri, porque onde falta o alimento, é difícil você falar assim, caraca, maluco. Apesar disso, né, eu sou capaz disso. Então, esse replanejamento, ele não precisa nem ser replanejamento, tem que fazer um planejamento novo, uma cartilha na qual ela seja afrocentrada, priorizando essa questão da saúde mental, né, psicológica, dentro desses espaços, entende? Você priorizar a saúde mental não é luxo, tá? É você realmente entender que todo esse processo do racismo estrutural, ele tem inúmeras ramificações que são extremamente dolorosas. Então, você dentro do espaço de uma escola, você olhar para uma criança, você olhar para um adolescente, é todo dia, cara. Você olhar para ele e falar assim, você não é o seu problema. Você não é a sua situação em desvantagem, né? Porque nós não somos privilegiados, tá? Mesmo você estando no doutorado e eu na minha segunda graduação e etc e tal, nós temos vantagem social. Corpos pretos brasileiros não são privilegiados. Sim. Existe muito isso, a gente deixar isso muito bem enegrecido para os nossos pequenos, para os nossos adolescentes. Então, todo dia. Deu um bom dia para o seu aluno, caraca, quem é? Pega a tela do celular, se olha, se aceita dentro, porque o seu padrão é único, seu padrão é você. Existe a beleza dentro do seu padrão. Então, isso é dentro de casa, isso é dentro das escolas diariamente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, é realmente construir um plano pedagógico, educacional, em que se priorize o mindset, a mudança do mindset, sabe? Porque tudo está guardado na mente, brother. Sim. Essa mente, ou ela te eleva ou ela te afunda. Então, nesse processo, eu posso pregar o que for dentro do quadro, eu posso mandar ele pesquisar o que for, mas se eu não preparar esse interno, esse emocional, o cara sai com o diploma, mas ele vai estar totalmente assim, cara, desmotivado, entendeu? Porque a motivação, você não acorda motivado, sabe? Uma coisa que a gente tem que ter é disciplina. Olhar assim e falar, caraca, a disciplina de se entender enquanto uma pessoa bonita e potente todo dia. Essa é a minha disciplina. Por isso que várias coisas que eu passei dentro da escola, Léo, elas não me afetaram, porque a disciplina que minha mãe sempre passou é o seguinte, você é o que te falam? Não. Então, bola pra frente. Show. Sabe? Então, é esse o plano pedagógico prático. Aqui, primeira coisa antes de tudo, aula inaugural, pum, galera, vamos mexer com a autoestima dessa galera, pum, todo dia antes da aula, é isso, sabe? Desse processo, não tem como, se a gente não trabalhar virar essa chave na mentalidade, porque tudo realmente está guardado na mente. Então, que tenhamos disciplinas dentro das escolas ou nos espaços educacionais, ou seja de que maneira for, temos disciplinas para entender que somos potências e somos bonitos. Sim. Porque tudo começa a dar certo quando a gente aprende a se amar. Não, e isso é. Eu não sei, né, Karina, mas assim, a impressão que eu tenho é que com esse. Por mais que a gente esteja caminhando. Não tem por mais, né? A gente tá caminhando do jeito que tá dando para caminhar e tá tudo bem, que é assim que tá dando para fazer. Mas eu acho que dentro dessa dinâmica toda que a gente está fazendo, eu não vou me assustar se daqui a pouco surgirem escolas afrocentradas. Tipo assim, pais se reunirem, como hoje já fazem cooperativas educacionais, falar, não, nós vamos ter uma cooperativa educacional afrocentrada, algo assim. Porque a gente está cansado de ver rapper, por exemplo, que fala que se descobriu lindo, se descobriu bonito depois que virou rapper, porque na escola ele nunca foi.
né? Na escola ele era o escanteado. As meninas a mesma coisa, né? Então acho que tem muito isso, né? Essa demanda aí tem surgido e realmente, pensando de acordo com a sua resposta para a pergunta do Aylan, um abraço para você, valeu pela pergunta, achei que ficou... E a pergunta Perfeito, obrigada. e casou com tudo que a gente acabou discutindo, né? E olha que a gente nem tratou, né? Exatamente. A gente nem tratou. Foi muito ao encontro, e é como eu falei que eu faço isso, né? Eu venho externar, seja na produção de conteúdo digital, ou até mesmo em palestra, aqui numa conversa, o que eu pratico na minha realidade. E eu faço isso com uma criança de 1 ano e meio, que foi a criança que eu gerei. Sabe? É o que eu falo para todo mundo. Pode falar de mim o que quiser, mesmo que eu sou feia, porque feio eu não sou. Porque eu sou convicta da minha beleza. Sabe? E ela não a régua do outro não mede a minha beleza. A régua do outro não mede a minha potência. Eles podem fazer inúmeras coisas para me atrasar, mudar a regra, sabe? Mas a partir do momento em que você cria uma criança convicta da potência que ela maluco, sabe? Realmente viver o afrofuturismo. Como que chamam as suas mães? As minhas mães chamam a biológica, né, Ana Lúcia, e a Sônia Maria. Um abraço cheio de axé para dona Ana Lúcia, para dona Sônia Maria, porque criaram essa pessoa que é potência viva, que criaram essa pessoa que fala e me emociona bastante, porque toca lá dentro, e você tem esse dom, né, Karina? Isso daí você tem mesmo. Você fala e rasga a gente, isso é muito bom, tira a gente da zona de conforto, tira a gente para pensar, tira a gente para uma ginga, né? Coloca a gente na encruza. Então, eu acho que isso é sensacional. Fico feliz pelo Talzinho, né? Que ele tá com uma mãe fodaça, que vai trazer uma pessoa que vai ajudar a mudar essa realidade que a gente tem aí, que já mudou um pouco, né? E agradeço aos nossos ancestrais, né? Porque a gente sabe quando levanta o nosso braço, a gente não está levantando sozinho, né? Todo capoeirista sabe disso, todo gente terreiro sabe disso. Então, eu agradeço demais a sua participação, mulher. Não sei nem como, um dos encontros desses que tinha que ser presencial para poder te dar um abraço mesmo, que eu sou dos abraços, você sabe disso, né? Mas enfim, tô dando a palavra para você fechar do jeito que você quiser. Não estava combinado, né? Eu ficar emocionada, a gente barrar a voz, e eu acredito que o dom da comunicação é muito abençoado por Exu. Exu é que me abençoa para comunicar, e quem se comunica muitas das vezes é entendido de uma forma ou de outra, mas o dom de se comunicar, eu acredito que realmente eu carregue, né? E hoje sou muito bem zelada também por um babalorixá, Sandro, que é de Deus Exu, e que vem bem nutrindo cada vez mais isso em mim. E só venho mesmo agradecer essa troca, né? Não existe saberes superiores, não existe estar na minha posição ou você na sua posição. Realmente isso aqui é uma roda de capoeira, né? E tem uma hora que entra o seu saber, que vai entrar o meu, é um jogo de pergunta e resposta, no qual a bandeira maior sempre vai ser da capoeira, independente de símbolo, independente de qualquer coisa. E a capoeira, ela traz não só a capoeira em si, o ato ali, é cultura, é história, é coletividade e entendimento que nós somos parte de um todo. Então, assim, eu finalizo aqui com o coração bem quentinho mesmo, de ter participado aqui desse seu projeto que é sensacional, né? E que a região precisa realmente perceber e ouvir as potências que tem. E lembrando que um estado só é bom porque o interior é muito forte. Muito obrigada. Nada que isso, Karina. Gente, um abraço, não sei nem como usar as palavras, é só dar um abraço mesmo. Até o próximo episódio. Axézão para todos nós.